Hoje o jovem tem uma série de possibilidades de remuneração, né? Ele pode ir para a internet, ele pode ser Uber, enfim. Então, alguns cargos que antigamente, né, brilhavam os olhos, você pegar a indústria de facilities, Uhum. né, fala, cara, eu posso ser uma recepcionista ou um recepcionista, um vigilante, ou eu posso pilotar um Uber e de repente vou ter ali a mesma remuneração, eventualmente até um pouco maior. E aí ele comentando sobre isso, ele disse, cara, a gente precisa dar um passo adiante para poder ir lá na base, fazer eventualmente até o recrutamento e a seleção na base. E isso me trouxe um insight do tipo, quando ou o quanto a gente perdeu a capacidade de sonhar dessa turma que está na base, que às vezes não vai se sentir nem culturalmente preparado para dizer, pô, vou ter que ir lá na empresa, com que roupa que eu vou, e etc. E tal. E o Bradesco tem a Fundação Bradesco e várias iniciativas desde que surgiu, né? Sim. Ou seja, educação corporativa, acho que para o fundador nunca foi assim, uma questão funcional. Foi uma questão, de fato, ideológica, de dizer, cara, eu preciso formar o meu país e parte disso tem educação corporativa funcional e a outra parte de eu conseguir buscar lá na base, independente se ele vai me servir ou não, né? Uhum. Como é que é isso no dia a dia lá, assim, que talvez poucas empresas tenham essa, né, você está numa cadeira em que educação é uma palavra poderosa, né? Sim. Em outras empresas, a educação é um... Educação sempre teve entre os valores da organização, né? Desde o princípio, assim. Eu até brinco lá com o time falando que isso tem dois lados, né? Eu acho que tem o lado, claro, que pra gente é muito forte o valor de educação. Então, isso tem um aspecto super positivo de quando a gente, por exemplo, vai falar sobre um projeto ou expor uma ideia pro board, já é algo que é tão forte que eu não preciso provar o porquê educação é importante, né? A gente esse step já passou, é muito mais desenhar, explicar a estratégia daquele projeto em si. Então isso é um ganho muito positivo, porque para implantar a universidade corporativa, por exemplo, no Bradesco, quando a gente começou a estruturar, e aí a gente tivemos alguns parceiros apoiando nesse processo, e eu lembro claramente de uma fala de, nossa, vocês já fazem muita coisa que é educação corporativa, né? Só não estava nomeando dessa forma, estruturado enquanto governança dessa forma, mas já tinha muitas ações que é exatamente essa. Por exemplo, como que a gente conecta a educação formal com a educação corporativa para garantir uma transição adequada para as pessoas estarem habilitadas para a estratégia da empresa. A Fundação Bradesco, ela tem esse escopo muito forte, né? Ela inclui os jovens e, assim, 40 escolas espalhadas pelo Brasil inteiro, com o objetivo de dar acesso a quem não tem esse acesso à educação. Então, acho que esse é um ponto que já traz, enquanto valor muito forte no Bradesco, que a educação transforma, né? Esse é o slogan, inclusive, que a gente usa ali na Fundação Bradesco. Eu acho que, e além disso, com parcerias estratégicas pela Universidade Corporativa, como com a Gerando Falcões, né? E aí, quando você falava, me remeteu para um projeto que a gente tem, que é o projeto de mentoria para jovens negros, né? Então, como que a gente apoia para pensar oportunidades de trabalho? E lá o projeto é mentoria de empreendedorismo e empregabilidade. Para que ele tenha essa visão que com a informação, com o acesso, com o apoio de um mentor, como é que eu entendo qual é o caminho que eu quero? Porque o caminho pode ser. E a gente, né, eu acho que se os carros de aplicativo surgiram, é porque existe uma demanda sobre isso. Então, se as redes sociais existem, como que a gente impulsiona para que aconteça para quem quer essa carreira da melhor forma, mas também olhando pelo lado da empregabilidade, porque tem. E eu acho que esse é o ponto que o Edu trouxe ali, né? Como é que você vai até essas pessoas, mostrar esses caminhos, porque... E aí um insight que fica muito claro, nem todos têm essa visão, porque muitas vezes o recurso não permitiu entender todos esses cenários e escolher deles qual é o melhor para mim. Né? Por mais simples que pareça, talvez a conexão entre posso trabalhar numa empresa de facilities, né, e ter uma carreira lá dentro não está clara. Então, como que a gente faz esse movimento também para ajudar esses jovens nesse desenho de carreiras? Né? Até porque o objetivo, vamos dizer assim, ideológico é de fato que ele tracione em algum lugar, né? Pode ser um empreendedor ou pode ser um profissional de carreira, né? E quando eu paro de pensar só na estratégia de educação e a gente amplia esse olhar, para a gente também é relevante. Porque se esse jovem, por exemplo, buscar um empreendedorismo, né, como carreira,
ele pode ter uma conexão tão forte com a marca que ele vai ser o meu correntista. Então, o ganho para a organização na estratégia também aconteceu. Não é só o fato dele se tornar um funcionário nosso, um colaborador, que é onde que a gente está ganhando, né? Eu acho que quando a gente olha para esse desenvolvimento, principalmente no cenário brasileiro e a educação formal no Brasil, as empresas têm que ter esse papel de impulsionar a educação também, né?